Imagine acordar uma manhã e não se reconhecer no espelho. Imagine que seu corpo, a única coisa que você sempre teve como sua, se tornou uma prisão. Imagine que você, de repente, se tornou um monstro. E a parte mais assustadora? Ninguém parece se importar com o porquê. A vida continua. As contas precisam ser pagas. O trem não vai esperar. Hoje, vamos explorar uma das histórias mais perturbadoras e influentes já escritas. Uma novela que começa com uma das frases mais famosas da literatura e que, a partir daí, nos arrasta para um pesadelo de alienação, solidão e o absurdo da condição humana. Esta é A Metamorfose, de Franz Kafka. E a pergunta que ela nos deixa, mais de um século depois, é: em que tipo de inseto nós estamos nos transformando? Para entender a escuridão de Kafka, precisamos entender o homem e seu mundo. Franz Kafka nasceu em Praga, em 1883, em uma família judia de classe média. Sua vida foi marcada por uma profunda sensação de inadequação, ansiedade e, acima de tudo, pela figura opressora de seu pai. Um homem autoritário e pragmático que nunca entendeu a sensibilidade artística do filho. Kafka passou a vida se sentindo um estranho, um intruso, tanto em sua família quanto no mundo. Ele trabalhava durante o dia em uma companhia de seguros, um emprego burocrático que ele odiava, e escrevia durante a noite em um estado febril de criatividade e desespero. Suas obras são um reflexo direto de sua psique, labirintos de burocracia, julgamentos sem acusação e uma sensação constante de culpa e impotência. A Metamorfose, escrita em 1912, é talvez a mais perfeita destilação de todos os seus medos. Nossa história começa de forma abrupta, sem aviso. Ao despertar certa manhã de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Kafka não perde tempo com explicações. O absurdo é apresentado como um fato. Gregor, um caixeiro viajante que odeia seu trabalho, mas que o mantém para sustentar sua família e pagar uma dívida de seus pais, agora tem um casco duro, uma barriga abaulada e inúmeras perninhas que se agitam sem controle. E qual é a primeira reação de Gregor a essa transformação horripilante? Pânico? Desespero? Não. Sua primeira reação é olhar para o despertador. Ele está atrasado para o trabalho. Ele perdeu o trem das 5. Seu chefe ficará furioso. A genialidade de Kafka está exatamente aí. A tragédia de Gregor não é ter se tornado um inseto. A tragédia é que, mesmo como um inseto, suas preocupações continuam a ser as de um funcionário explorado. O sistema capitalista, a rotina, a obrigação, são tão fortes que se sobrepõem ao colapso de sua própria identidade. Ele já estava tão desumanizado em sua vida normal que a transformação física é quase um detalhe. Sua família, o pai, a mãe e a irmã, Grete, começa a bater na porta de seu quarto. A voz dele mudou, tornou-se um guincho animalesco. Eles não entendem o que está acontecendo. A situação se torna ainda mais tensa com a chegada do gerente da firma. Um homem autoritário que veio pessoalmente cobrar a ausência de seu funcionário. A pressão é imensa. Gregor, em um esforço sobre-humano, se balança, cai da cama e, com a boca, consegue girar a chave e abrir a porta. A cena que se segue é de puro horror kafkiano. O gerente solta um grito e foge escada abaixo. A mãe, ao ver a criatura, desmaia. E o pai, que até então era um homem velho e frágil, se transforma. Com uma expressão de fúria, ele pega uma bengala e um jornal e começa a enxotar Gregor de volta para o quarto, como se estivesse lidando com um animal perigoso. Gregor, tentando recuar, fica entalado na porta. E é com um empurrão violento do pai que ele finalmente é jogado para dentro do quarto, sangrando. A porta se fecha. O isolamento começou. O quarto de Gregor agora é sua cela.
O mundo se resume àquelas 4 paredes. Sua única ligação com a humanidade é sua irmã de 17 anos, Grete. No início, ela assume a responsabilidade de cuidar dele. Ela entra no quarto na ponta dos pés, traz diferentes tipos de comida para ver do que ele gosta. Agora, ele só se interessa por restos, comida em decomposição. Ela limpa o quarto, enquanto Gregor se esconde debaixo do sofá, envergonhado, para não assustá-la. Mas a compaixão tem um limite. Com o tempo, o cuidado de Grete se torna uma tarefa mecânica, feita com crescente impaciência e repulsa. Gregor, por sua vez, vai se adaptando à sua nova condição. Ele descobre que gosta de andar pelas paredes e pelo teto. Sua mente humana ainda está lá, cheia de memórias e sentimentos, mas seu corpo tem novos instintos. Ele se torna um ser híbrido, um prisioneiro em sua própria pele. A família, sem o salário de Gregor, precisa se virar. O pai, que vivia deitado, arranja um emprego como contínuo. A mãe começa a costurar para fora. E Grete arruma um trabalho como vendedora. A dinâmica da casa muda. Gregor, que era o centro financeiro da família, agora é um segredo vergonhoso, um fardo inútil. A dependência se inverteu. E com a inversão da dependência, o afeto começa a desaparecer. O ponto de virada na relação com a família acontece quando a mãe e a irmã decidem tirar os móveis do quarto de Gregor, para que ele tenha mais espaço para rastejar. Gregor entra em pânico. Aqueles móveis são sua última conexão com sua vida humana. Ele se agarra a um quadro na parede, uma imagem de uma mulher envolta em peles, em um ato desesperado de preservar sua identidade. A mãe, ao vê-lo, desmaia. O pai chega do trabalho e, encontrando a cena, assume que Gregor atacou a mãe. Em um acesso de fúria, ele começa a atirar maçãs em Gregor. Uma delas se enterra em seu casco, causando um ferimento grave que o acompanhará até a morte. A violência do pai marca o fim de qualquer esperança de aceitação. Alerta de spoiler. Mas, como em toda obra de Kafka, o destino já está selado desde a primeira página. O tempo passa. O ferimento de Gregor infecciona. Ele mal consegue se mover. A família, exausta e ressentida, o negligencia cada vez mais. O quarto fica imundo. Para complementar a renda, eles alugam um dos quartos para 3 inquilinos, homens sérios e barbudos que valorizam a ordem acima de tudo. A presença desses estranhos na casa empurra Gregor ainda mais para a insignificância. Ele agora é um problema logístico, um lixo que precisa ser escondido. A cena final da rejeição é devastadora. Em uma noite, Grete está tocando violino na sala para entreter os inquilinos. Gregor, que sempre amou a música da irmã, se sente atraído. Em um último e patético esforço para se sentir parte da família, para se conectar com a beleza, ele se arrasta lentamente para fora do quarto, ficando visível na sala de estar. Os inquilinos o veem. O horror é imediato. Eles anunciam que irão embora no dia seguinte sem pagar e que ainda podem processar a família. É o colapso. E é Grete, sua antiga protetora, que pronuncia a sentença de morte. Com uma frieza assustadora, ela se vira para os pais e diz: "Nós temos que nos livrar disso. Eu não posso chamar essa criatura de meu irmão. Nosso único infortúnio é ter acreditado por tanto tempo que ele era Gregor." Ela argumenta que o verdadeiro Gregor já teria ido embora, que não torturaria a família daquela forma. O monstro precisa desaparecer. Gregor ouve tudo. E, estranhamente, ele concorda. Ele entende que sua presença é insustentável. Com suas últimas forças, ele se arrasta de volta para a escuridão de seu quarto. Naquela noite, enquanto o relógio da torre bate às 3 da manhã, ele morre. Sua morte é pacífica, quase um alívio. Seus últimos pensamentos são de uma estranha e terna lembrança de sua família. Na manhã seguinte, é a faxineira que encontra seu corpo, completamente chato e seco. Sem cerimônia, ela o varre com uma pá.
A reação da família ao descobrir a morte não é de tristeza, mas de uma imensa e libertadora sensação de alívio. Bem, agora podemos agradecer a Deus, diz o pai. Eles decidem tirar o dia de folga. Escrevem cartas de desculpa para seus chefes e pegam um trem para o campo. O sol brilha. Pela primeira vez em meses, eles sorriem e fazem planos para o futuro. Eles percebem que Grete se tornou uma jovem bonita e forte e que está na hora de encontrar um bom marido para ela. A história termina com a família se erguendo, cheia de esperança, sobre o cadáver esquecido de seu filho. A metamorfose de Gregor foi, no final, a condição para a metamorfose e a sobrevivência de sua família. O que a metamorfose nos diz sobre nós mesmos? Ela é uma poderosa alegoria sobre a alienação no mundo moderno. Gregor Samsa é todos nós, quando nos sentimos presos em empregos que odiamos, reduzidos à nossa função de provedor. Sua transformação em inseto é uma metáfora para o que acontece quando perdemos essa função. Quando deixamos de ser úteis para o sistema, para a família, nos tornamos invisíveis, monstruosos. O amor e o cuidado se revelam frágeis, condicionais. Você só é amado enquanto é produtivo. O livro é também uma reflexão sobre a identidade. Quem é você quando as máscaras sociais caem? Quando você não é mais o filho, o irmão, o funcionário? O que resta? A tragédia de Gregor é que, por baixo do casco do inseto, sua consciência humana permaneceu, tornando seu isolamento ainda mais doloroso. Ele é um exilado em sua própria casa, um estranho para aqueles que mais amava. Ler A Metamorfose é uma experiência desconfortável, porque nos força a olhar para as nossas próprias vidas e perguntar: até que ponto nossa identidade está ligada à nossa utilidade? Até que ponto o amor que recebemos é condicional? E se um dia acordássemos e não fôssemos mais capazes de cumprir nosso papel, quem ainda estaria ao nosso lado? A obra de Kafka é atemporal porque essas perguntas nunca deixam de ser relevantes. Uma edição comentada pode te ajudar a explorar as camadas filosóficas e psicológicas desta obra-prima, conectando-a com o existencialismo e com a própria vida atormentada de Kafka. Deixei alguns links na descrição. No final, a história de Gregor Samsa é um aviso de que a mais terrível das metamorfoses não é a do corpo, mas a do coração. É a transformação que ocorre quando paramos de ver o outro como um ser humano e passamos a vê-lo apenas como um problema a ser resolvido, ou um inseto a ser varrido para debaixo do tapete.